A paz, queridos irmãos. Eu sou missionária Rosângela França e venho a trazer uma palavra aqui maravilhosa que está em 1 Reis 13. Palavra já conhecida também dos irmãos. É que a gente quase que não ouve muito essa palavra assim, né? Nas pregações, não é nada, mas o Senhor quer falar comigo, com você. Então ele fala aqui de um certo profeta, que Deus passa a palavra para ele, uma palavra para ele levar até o rei, né? E ele sai de Betel e vai até Judá para passar essa mensagem para o rei. Porém, quando Deus fala da mensagem, ele fala para o profeta: olha, você vai, porém você nem bebe e nem come, e nem fala com ninguém pelo caminho. E aí, esse homem, e você volta pelo mesmo caminho, tá? Porém, o profeta fez tudo conforme aquilo que estava escrito ali na palavra, e ele vai, segue aquele caminho, né? Ele segue no ritmo certo, vai lá e entrega a mensagem, chega lá em Judá e entrega a mensagem para o rei e tudo. Porém, tinha um outro profeta. E os filhos desse profeta, velho também já, ele, 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 ele fica sabendo da visita desse profeta ali em Judá. E ele fica assim, intrigado, e ele fala assim: tá, eu vou ter com esse profeta. Tudo bem, ele foi ter com o profeta, realmente ele teve com o profeta. Porém, o profeta, ele vai, monta no seu cavalo e vai pelo aquele caminho que ele ouviu o profeta falando que iria voltar, porque assim tinha falado o Senhor. Porém, esse profeta velho, ele montou no cavalo e ele falou assim: eu vou ter com esse profeta. E foi. E conseguiu encontrá-lo no caminho. Porém, ele se sentou e para descansar, né, que não era nem para parar nem nada. E aí o profeta pegou e falou assim: olha, o profeta velho, olha, Deus manda eu te falar que você descansa, coma, beba, né? E eu convido você para ir até a minha casa. E aí o profeta, ele também afirma para o homem que ele também era profeta. Aí, bem, ele pegou e resolveu, falou assim: ué, se foi Deus que mandou, né? Eu vou até a sua casa, como, bebo, e depois eu volto pelo meu caminho e volto para Betel. Porém, esse profeta velho, ele estava só testando o profeta, né? Para ver se até onde verdadeiramente ele era obediente naquilo que ele havia falado. E na realidade, irmãos, aquele profeta, ele não foi obediente, pois se ele ouviu a voz do próprio Deus mandando ele ir, né, não comer, não beber, e seguir aquele caminho e voltar, falar o que tinha que falar para o rei e voltar pelo aquele mesmo caminho, sem comer, sem beber, até que ele chegasse na sua casa novamente e ali ele podia se alimentar e fazer aquilo que ele tinha falado. Porém, ele foi na conversa desse outro profeta que chegou até ele, sendo que ele podia ter falado bem assim: não, olha, meu amigo, quem falou comigo foi o próprio Deus. Então, não é porque ele mandou você falar isso e isso, ele teria que ter. Como ele falou comigo para poder ir até o rei, se ele mudou de ideia, ele teria que falar comigo mesmo, né? E ele não foi malicioso, não percebeu. Então, irmãos, eu quero dizer também assim que quantas pessoas estão aí no engano? Quantas pessoas estão indo pela cabeça de outras pessoas, né, irmãos? Quantas pessoas elas estão
se deixando conduzir, se deixando ser levado, né? O fulano fala assim, vamos aqui, vamos ali, faça assim, faça assado. Até Deus falou no teu coração, olha, não vá até determinado lugar, não saia dessa sua rotina, depois eu vou mudar a sua rotina. Não, mas aí chegam os convites, e agora final de ano, então é que tem os convites mesmo. Aí as pessoas não estão antenadas no Senhor Deus, e até conhece um pouco da palavra, assim, porque aquele profeta ele conhecia já das coisas de Deus, e mesmo assim surge um convite aqui, surge um convite ali, e a pessoa sente até no seu coração de não fazer determinadas coisas, ou de não ir em determinados lugares, e mesmo assim elas são conduzidas, são levadas, e elas acham que está seguindo o curso certo. Irmãos, é muito sério. Deus me traz essa palavra aqui exatamente para falar, exatamente nesse tempo de hoje que é complicado. E aí, aquele profeta fica sabendo que aquele velho estava só enganando ele. E aí ele fala assim, meu Deus, e agora? Aí ele volta e sai dali da casa daquele profeta e toma seu caminho de novo, não sei se arrependido ou não, né, irmãos? Porque e ainda tem as pessoas que cometem certas coisas e umas se arrependem, outras não se arrependem e conhecem do poder e da glória de Deus, né, irmãos? Então aquele profeta ali, ele volta para o seu caminho, só que ele já havia sido desobediente na palavra, porque ele comeu, bebeu e saiu da rota dele, né? E ele deu ouvidos àquele outro profeta. Porém, irmãos, isso é que se sucede aí na vida de muitos, né, irmãos? Principalmente nessas épocas festivas, há tempo e fora de tempo, né, irmãos? Isso não quer dizer muita coisa, mas para nós ficarmos mais atentos, né? Realmente nós termos a verdadeira comunhão com o Senhor, né, irmãos? E não dando ouvidos a uma aqui e a outra ali, né? Então vamos buscar uma obediência diante do trono da graça de Deus, né? E aí aquele homem voltou pelo seu caminho, só que lá adiante tinha um leão, irmãos, e o leão atacou aquele homem, foi de encontro àquele homem no caminho, né? E o matou. Por quê, irmãos? Ele já recebeu a sua recompensa, né, irmãos? Que foi não ter sido obediente à palavra do Senhor, que quem falou para ele foi o majestoso, o grande eu sou, o Adonai, o El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Deus falou no seu coração. E aquele homem, não sei se ainda muito jovem, né? Era mais novo do que esse outro profeta, né? Tá vendo como existem as pessoas que entram no nosso caminho? Se nós não tomarmos cuidado, eles tomam tudo, até a salvação, irmãos. Então, eu tô passando para os irmãos para meditarem nessa palavra, porque é uma palavra, assim, muito para esses nossos dias de agora, né? Para que nós não venhamos ser enganados, sermos passados para trás, sermos paralisados, até mesmo morrer, né? Perder a salvação por conta de ilusões, né, irmãos? Por conta de ventos, por conta de pessoas que estão aí para tragar, né, como os leões. E ali aquele homem foi tragado pelo leão, ele morreu, irmãos. O leão tragou, ele estava no seu jumentinho, porém, irmãos, não matou o jumento, o corpo do homem ficou lá esticado, e depois o velho ficou sabendo de que o leão tinha matado o profeta, e aí ele montou no seu cavalo de novo e foi até lá onde aquele profeta estava esticado, o que ele fez? Ele simplesmente desviou aquele homem. Quantos não estão desviados hoje
por conta de uma palavra, por conta de alguém que entrou no caminho, atravessou o caminho, né, irmãos? E desbandeou aquela pessoa, né, irmãos? Tá morto, mesmo que não seja fisicamente como esse profeta estava, mas espiritualmente, né, irmãos? E ali aquele homem vai, monta no seu cavalo, chega lá. Quando ele chega lá, o profeta está lá esticado no chão, o leão do lado e o jumento do outro. Ele não atacou o jumento, ele só atacou ao homem que era desobediente. Esse leão representa Deus, né, irmãos? Por quê? Porque nós devemos ser obedientes ao Senhor, né, irmãos? Temente a Deus, né, irmãos? Porque o nosso Deus é que nos alimenta, que nos dá força, que é conosco o tempo inteiro, né, irmãos? E Ele nos orienta que caminho tomarmos, né? Só que nós também temos que ter consciência, né, que tem consequências se nós desviarmos desse caminho, né, irmãos? E ali passa-se né, ali ele vai fazer o sepultamento daquele homem. E só que depois ele fala para os seus filhos, olha, meus filhos, quando ele morresse, que ele queria que fosse enterrado na mesma sepultura daquele homem de Deus que ele enganou, né, irmãos? Então, fica aí para nós essa passagem, né? Porque o Senhor, Ele certamente, Ele nos cobrará, né, irmãos? Nosso testemunho, como nós estamos testemunhando nossas vidas, né, diante do Senhor. Como é que nós estamos fazendo, né? Se nós realmente servimos em espírito e em verdade, né, irmãos? Então, o nosso Deus, Ele é poderoso. Então, que nós, nesses tempos, já estão aproximando a vinda do Senhor. E o Senhor Deus amado mandou eu até falar e cobrou muito isso de mim, para falar para os irmãos que o Senhor está às portas. O Senhor está voltando, irmãos, não só para mim, mas também para você. E nós devemos saber como é que estamos perante o nosso Deus, né, irmãos? Para que nós possamos receber o nosso galardão, sermos abençoados, né? Porque tudo que está aqui nesse tempo, nessa terra, é passageiro, irmãos. Tem um tempo, né? Como meu pastor fala, tem uma data de vencimento. Você tem a sua data de vencimento, você sabe quando é? Não sabe, né, irmãos? Então, vamos poder pedir a Deus para nós fazermos por onde, para que nós possamos ter a nossa data mais prolongada possível, né? Essa é a palavra. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal e ativassem o sininho de notificação. Paz para todos.